Prontinho, gente. Campo elétrico. Página 220. Deixa eu só apagando a lousa de tá aqui para cá. A teoria de campo elétrico, gente, ela faz, na verdade, ela é uma teoria super legal de física. Tipo assim, o que estraga a física é o vestibular, né? Ela é uma teoria que explica qualquer tipo de força cuja interação é a distância. Quando a gente falou um pouquinho sobre força eletrostática lá no começo da aula passada, a gente falou que a força eletrostática, assim como a força gravitacional e assim como a força magnética, ela e as cargas, né, elas podem se atrair ou se repelir estando longe uma da outra. Então, a física tinha um problema para explicar como que isso acontece. Como que pode coisas estando à distância se atraírem? No caso da gravidade, né, por exemplo, ou no caso da eletricidade, atrair ou repelir, ou no caso dos ímãs, né, como que um polo de um ímã atrai o outro mesmo estando longe? Então aí a física criou o conceito de campo elétrico. De campo, na verdade, né? Claro que aí eu vou falar de campo elétrico, campo gravitacional, enfim. Então, campo é isso aqui. A definição de campo é bem abstrata. Então, é tipo assim, campo é um assunto. Até aqui vai, daqui para frente não vai mais. Porque estudar campo não é uma coisa ok. Porque campo é um conceito abstrato. Se a gente pegar só a palavra campo, campo, o que é um campo? É um lugar, é um lugar. Não precisa ser campo, tipo, no campo, na cidade. Campo é uma região espacial, tá? Só que é difícil você imaginar que região é essa, porque primeiro ela não é uma região que tem um começo e um fim muito claro. Por exemplo, a melhor maneira de entender campo é pensar no campo gravitacional da Terra. Tem uma região invisível em volta da Terra chamada campo gravitacional. Só que a gente não sabe quando que ela termina. Não tem uma casca. Olha, a partir daqui não tem mais gravidade. Não existe isso claramente. Mas nós sabemos que em volta da Terra tem uma coisa chamada gravidade. E como que a gente sabe isso? Por questões muito simples. Se eu aproximo um corpo da Terra, a Terra puxa ele para baixo. Se o corpo estiver lá em cima, mesmo que ele não seja puxado literalmente para baixo, ele fica girando, né? Em torno do outro corpo. Então, campo eu não vejo, mas existem evidências de que ele existe. E a melhor evidência de um campo é força. Campo é o agente criador de forças. Isso é um campo. O campo elétrico vai criar força elétrica. O campo gravitacional vai criar força gravitacional. Então, quem cria a força é o campo. É a presença de uma carga perto da outra. Então, a gente pode começar tentando definir campo elétrico assim, ó. Campo elétrico é o produto. Produto não, porque parece que é de vezes. O resultado é o resultado da interação entre uma carga imersa no espaço que a contém. É muito estranha a definição, cara. No espaço contém. A gente costuma falar que para você criar um campo elétrico, basta existir uma carga elétrica. Se uma carga existe e ela está no espaço, ela vai criar em torno dela um campo elétrico. Tá? E esse campo ele vai gerar numa outra carga uma força.
que pode ser de repulsão ou pode ser de atração. Então, veja uma diferença crucial entre gravidade e eletricidade. O campo gravitacional é de atração só. O campo elétrico é de atração ou repulsão. Entendem uma diferença boa? O campo magnético, nesse quesito, ele é parecido com o elétrico. Porque o magnetismo, tanto é que é muito comum alunos confundirem ímã com eletricidade. Professor, o ímã repele, atrai? Repele, atrai. Carga repele, atrai? Repele, atrai. Mas são coisas diferentes. Tá? A gente vai discutir isso depois mais aprofundado, mas existe uma semelhança, sim, de campos do magnetismo com a eletricidade. Depois nós vamos descobrir, né, no final de tudo, quando já a gente tiver tipo, a dias da prova, que não existe campo elétrico sem magnético e não existe campo magnético sem elétrico. Mas isso é uma descoberta meio que finalzona, assim, tipo, acabou a física, fudeu, não tem mais o que estudar. Tipo, para o ensino médio é isso, ela para aqui. A constatação de que um campo, o elétrico, ele não vai existir sem o magnético e vice-versa. O gravitacional é outra coisa. Bom, aí nós temos vários problemas, então. Se o campo é resultado de uma interação entre uma carga e o espaço que a contém, como que eu estudo esse campo? A física chegou à conclusão de que a melhor maneira de estudar campo elétrico é dando para ele uma cara de vetor, que nem força. Então, tipo assim, vetor não é uma força? É. Aliás, vetor não é uma força. Força não é um vetor? É. Então, para nós, o vetor força é criado por um outro vetor chamado campo. Então, o campo, ele é uma grandeza vetorial. Se ele é uma grandeza vetorial, eu tenho módulo, direção e sentido. Tá bom? Então, a gente vai começar por aqui. O módulo é a coisa mais fácil e a menos legal de estudar. O legal de, tipo, você começa a ficar meio louco com a física quando você começa a estudar o desenho do campo elétrico, tá? Mas vamos lá, porque módulo é CAI. Então você tem que calcular. Então, módulo. Normalmente, a gente vai representar o campo elétrico com a letra E e uma setinha apontando dizendo que é um vetor. Tá bom? Campo elétrico E. O campo elétrico, para você saber calcular o módulo do campo, basta você pensar no que ele faz. Que você vai chegar na fórmula do módulo. Qual é a maravilha que um campo consegue gerar numa outra carga? Força. Força. Então, tipo assim, eu sou uma carga. Em volta de mim tem um campo. Você é uma outra carga. Se você está dentro do meu campo, ou você vai ser atraído ou você vai ser repelido. Então, a primeira pergunta que surge é: tá bom, supondo que uma carga esteja dentro do campo da outra, ela vai ser atraída ou repelida? Qual é o valor dessa força? Depende da intensidade do campo. É igual gravidade. Não tem planetas que têm campos gravitacionais mais intensos? Tem cargas que vão criar campos elétricos mais fortes. Tem cargas que vão criar campos elétricos mais fracos. Então, o módulo do campo é a força elétrica que ele cria. Só que essa força elétrica que uma carga é capaz de criar na outra não depende só dela. Depende também da outra, não depende? Porque não é KQQ? KQQ. Então, tipo assim, se uma carga atrai a outra com muita intensidade, a culpa não é só de quem criou o campo, é de quem está dentro do campo também. Porque quem está dentro do campo vai sofrer o efeito desse campo, que é ser puxado ou repelido, né? Tipo, vai depender. Então, o módulo do campo é a força elétrica que surge numa carga de prova. Prova. Como assim carga de prova?
O problema do campo, gente, é que a gente não vê ele. Ele, de fato, é um conceito abstrato. E, ó, vai acontecer com você, tá? Pode esperar que isso vai acontecer. Aliás, se não acontecer, é porque você não está entendendo a matéria. Em algum momento, você vai confundir campo com força. E quando acontecer isso, você levanta a mão para o céu e fala, graças a Deus. Porque é aqui que você começa, de fato, a entender. É normal a gente achar que campo forte significa força forte. Não. Por exemplo, o campo gravitacional da Terra, ele tem um valor. Ele tem um valor. É o campo gravitacional da Terra. Agora, se eu suspendo esse corpo e suspendo esse corpo, eu sou capaz de sentir forças diferentes me puxando esses corpos para baixo? Sim. Por quê? Qual, em qual, em qual desses dois corpos vocês acham que a gravidade está surtindo mais efeito? Nesse aqui, ó. Ele é mais maçudo, não é? Então, tipo, quanto maior a massa de um corpo, maior é a força que o campo faz nela, não é? Que é o peso. No campo elétrico, gente, isso depende da carga de prova. Por exemplo, se uma carga de prova for uma cargona, a hora que você meter ela no campo, o que vai acontecer com ela? Ela vai sofrer uma forçona. Isola. Olha para essa fórmula. Olha que bonito isso. Puta, isso aqui é muito bonito, cara. Ai, caralho. Olha aqui. É sério. Olha aqui, ó. Isola a força elétrica. Não é isso, ó? Você conhece alguma fórmula da mecânica parecida com essa? Conhece. Você só não sabe que é parecida. É a mesma física. O que é isso aqui? Uma força. O que é isso aqui? Um campo. O que é isso aqui? A propriedade do corpo que faz ele sentir o campo. Por que você sente gravidade? Porque você tem massa. Por que você não sente o campo elétrico? Porque você não tem carga. A carga é a propriedade de um corpo que o torna apto a sentir um campo elétrico. Assim como a massa é a propriedade de um corpo que o torna apto a sentir o campo gravitacional. É a mesma física. Então, o campo elétrico está para a eletricidade como a gravidade está para a mecânica. São campos. A única diferença, na verdade, existem duas diferenças fundamentais entre eles, é o campo gravitacional sempre vai te puxar para perto da outra coisa. O campo elétrico nem sempre te puxa para perto. Ele pode te empurrar para longe. Olha que louco isso. Qual foi a última? A gente conhece três partículas subatômicas, não é? Próton, nêutron e elétron. Qual foi a última que a gente descobriu? Cronologicamente falando, a mais recente. Nêutron. Por quê? Porque nêutron é uma partícula bem difícil de você descobrir. Ela não interage com o campo elétrico. Quanto menos carga tiver um corpo, menos ele interage no campo elétrico. Então, tipo, se você meter um corpo num campo elétrico e ele tiver carga, ele vai sentir o campo. Ele sente por meio de uma força. Se você põe um corpo num campo elétrico e ele não se mexe ali, não é empurrado, não é puxado, é porque ele não tem o quê? Carga. Por isso que a gente fala que carga é uma propriedade da matéria. Quem tem carga sente campo, tá? Qual é a unidade do campo? Unidade. Porque eu estou calculando o módulo do campo. Então eu tenho um valor. E esse valor vem acompanhado com uma unidade, claro. A gente vai descobrir durante o estudo de campo que eu posso expressar o campo de duas formas.
Newton por Coulomb e volt por metro. Mas vamos começar com a Newton por Coulomb. Carga, desculpa, força, Newton. Carga, Coulomb. Então, campo elétrico no sistema internacional é Newton por Coulomb. Por exemplo, eu vou escrever uma frase aqui, tá? Ah, ô, gente, perdão. Aqui, ó, só um adendo. Eu vou colocar módulo, tá? Da carga de prova. Porque quando a gente quer saber se o campo é forte ou fraco, não interessa se a carga que está lá dentro do campo é positiva ou negativa, dane-se, tá? Ó, uma carga de módulo que 1 microcoulombs está imersa num campo. Não, desculpa. Uma carga de módulo 1 microcoulomb está situada, situada no ponto P de um campo, tal que EP igual a 10 elevado à quinta, 3 10 à quinta, newtons por coulomb. Vamos ler essa frase com bastante calma, porque cada palavrinha aqui importa. Porque uma das coisas que os alunos perguntam é assim, professor, mas como que eu chego no valor de um campo elétrico? Primeiro que essa pergunta ela não existe. Qual é o valor do campo elétrico? Eu vou fazer um paralelo com a gravidade. Quando você ouve assim, qual é o valor da gravidade? Qual é a vontade que a gente tem? Qual é o valor da gravidade da Terra? Dá vontade de falar 10, né? Na superfície é 10. Só que se eu me afastar da Terra, esse valor continua 10? Não. A gravidade diminui. Então eu posso dizer assim, o jeito mais certo, né? A gravidade na superfície da Terra vale 10. Quando você fala que a gravidade na superfície da Terra vale 10, sem perceber, você está dizendo que o campo elétrico é uma propriedade de um ponto. É o campo na superfície. É o campo no Monte Everest. É sempre de um ponto. Então, quando você lê exercício de campo elétrico, olha o que vai aparecer como informação. Ó. Uma carga de módulo Q, 1 microcoulomb, está situada num ponto P de um campo. Então, ele está dentro de um campo, num ponto específico, e naquele ponto o valor é esse. Se você se mexer um passo para o lado, você pode até continuar no campo, mas o valor não é mais esse. Entendem isso? Então, tipo, campo é uma propriedade de um ponto no espaço. Não tem como você falar o campo ali vale tanto. Embora exista um campo muito interessante chamado campo elétrico uniforme. Você consegue entender o que seria um campo elétrico uniforme? Tipo, um campo elétrico uniforme é um campo que não interessa se você está aqui, o valor do campo é o mesmo. Entende essa diferença? De um campo uniforme e de um campo que não é? Então, ó, uma carga de módulo 1 microcoulomb está situada no ponto P de um campo, tal que, naquele ponto, o campo vale isso. Tá. Com essas duas informações, o que, que eu consigo saber? Ó, eu não sei se a carga de prova é. Se a carga que gerou o campo é positiva, negativa.
Eu só sei que essa carga aqui, ela se chama carga de prova. Por quê? Porque ela vai ser usada para provar a existência do campo. Porque, veja, se de fato ela tiver no campo, o que ela está sofrendo automaticamente? Força. Então vamos calcular a força. Calcula a força. Aí é o seguinte: para você calcular a força, você pode usar Q vezes E. Eu sugiro que você guarde essa fórmula, que vai usar ela no futuro, para outras coisas. Mas você pode usar a regra de 3. E também vale a pena você pensar assim. O que significa dizer que o campo, naquele ponto, é 3,10 a quinta Newton barra Coulomb? Que, se a carga de prova tiver 1 Coulomb, quando ela for colocada naquele campo, ela vai sofrer ação de 10 a quinta. Para 1 Coulomb, a força que ela vai sofrer é essa. Tá bom, mas a minha carga não tem 1 Coulomb. Ela tem quantos? Tudo bem? Vocês conseguem perceber que a conta é a mesma que aplicar a fórmula? Então fica a critério de vocês o que vocês acham melhor. Tá? Mas é o que eu falei, é importante guardar essa fórmula. Gente, então quanto dá isso aqui? Força elétrica vai dar 3,10 a quinta, multiplicado por 1 vezes 10 a menos 6. Isso vai dar 3 vezes 10 a menos 1 Newton. Ah, então essa é a força que essa carga vai sentir quando você colocar ela dentro do campo, naquele ponto. Naquele ponto, tá bom? Carguinha pequena sofre força pequena. Que nem corpo levinho tem peso pequenininho. É isso. Então, o campo elétrico ele equivale a uma constante também, ó, como se fosse a gravidade, tá bom? Percebe que uma teoria explica as duas coisas? Isso é uma teoria na física. Tipo, por exemplo, eu não poderia inventar uma teoria de campo elétrico que explicasse campo elétrico, mas não explicasse campo gravitacional. E quem é que inventou a teoria que explica os dois campos? O Newton. A teoria de campo ela é desenvolvida pelo Newton. E o que o Coulomb faz? Ele pega toda a teoria do Newton e aplica na mecânica, na elétrica. Por isso que chama eletrodinâmica. Eletrodinâmica, tá? Porque aí, gente, é o seguinte, velho, qual que é a parte boa da história? Se você entende por que uma partícula anda na gravidade, basta você usar isso aqui para explicar por que uma carga anda no fio. A corrente elétrica é explicada exatamente assim. Quando você liga uma coisa na tomada, o que você acha que faz o elétron andar no fio? Um campo elétrico. Assim como a gravidade empurra todo mundo para baixo, o campo elétrico vai empurrar os elétrons dentro do fio. O que acontece com o corpo quando ele cai na gravidade? O que acontece com a velocidade dele? Aumenta. E o que acontece com a energia cinética dele? Quando cai um corpo na gravidade? Aumenta. E o que acontece com a energia potencial do corpo quando ele cai? Diminui. O que você acha que acontece com o elétron dentro do fio? A mesma coisa. Quando você liga uma coisa na tomada, a tomada cria dentro do fio um campo elétrico que empurra o elétron. O elétron é a carga de prova. Ele vai ser empurrado e na medida que ele é empurrado, ele é acelerado. Você enche o elétron de energia. E a hora que ele entra na lâmpada, ele despeja energia na lâmpada. É assim que funciona a eletrodinâmica. Tá? A gente vai começar depois a discutir aqui os conceitos de diferença de potencial. A diferença de potencial na eletricidade é a mesma ideia que diferença de energia potencial na gravidade. Quando um corpo cai na gravidade, ele não sofre perda de altura, ele perde energia potencial. No fio é a mesma coisa. Tudo vai encaixar na mecânica. Tudo, tudo, tudo. Tá bom?
Até aqui tudo bem? Fala. Não, ele é gerado pela tomada. Eu preciso de uma fonte de campo elétrico. É outro problema. Porque, por exemplo, a princípio, o que que eu preciso para gerar um campo elétrico? Uma carga geradora. Ó, pronto. Mas existem maneiras de você criar campos elétricos mais fortes e mais duradouros. Porque qual que é o problema de você criar um campo elétrico com uma carga tosca? Você põe a carga lá e aí você bota uma carga de prova para andar. Vamos imaginar, por exemplo, que a carga vai se afastando. Ela vai perdendo a ação do campo. Ela vai perdendo a força. Eu preciso gerar um campo contínuo, que não importa se a carga está aqui, 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 ela continue sofrendo a mesma ação. Por isso que no estudo de eletricidade, o campo elétrico uniforme é importante. Porque, tipo assim, de maneira geral, o que que uma pilha faz? Ela cria um campo elétrico uniforme entre as duas extremidades de um fio. Então, o que que é o polo? Por exemplo, quando a gente estuda a pilha, né, não tem polo positivo e polo negativo? O que que são os polos, na verdade? É como se você tivesse uma carga positiva aqui e uma negativa aqui. E entre elas tem um campo. Então, qualquer elétron que você meter aqui, ele vai acelerar, acelerar, acelerar. Então, tanto é que quando você vai calcular, quando você estuda pilha, lembra que tem cálculo lá da FEM da pilha? O que que significa FEM? Força eletromotriz. É a força que movimenta os elétrons dentro do campo elétrico, tá? Beleza? Até aqui. Agora vamos para a parte mais louca da história. Eu preciso desenhar o campo. E eu não vejo ele. Mas a gente consegue desenhar. Então, porque até aqui a gente construiu o conceito de campo muito apegado à questão do valor da força que ele proporciona. Só que o problema é que, diferentemente da gravidade, quando você botar uma carga num campo, você não sabe o que ela vai fazer. Ela pode ser atraída ou repelida. Então agora eu preciso criar um sistema de vetores que me permitam associar o movimento da carga com o tipo de campo, tá? Por quê? No caso da gravidade, o que cria campo? Um corpo que tem massa. Tudo que tem massa cria gravidade. Na eletricidade tem um agravante, porque na eletricidade, tudo que tem carga cria campo, só que eu tenho dois tipos de carga. Então eu preciso representar o campo elétrico de uma forma diferente do campo gravitacional. Campo gravitacional é sempre para dentro da Terra, não é? Campo elétrico não é assim que funciona. Então vamos lá. Direção e sentido do vetor. Direção e sentido do vetor. Deixa eu só falar. Que horas são? 10. Bom, eu vou falar sobre isso e a gente encerra, tá? Porque essa discussão é um pouco mais complexa. Bom, lembra que quando a gente foi estudar força, qual que foi o modelo que eu usei? Carga pontiforme. Então aqui eu vou começar estudando elétron não, campo elétrico criado por carga pontiforme. Essa carga que cria, porque tipo, vocês já se ligaram no seguinte, né? Para eu entender campo, eu preciso pensar em duas cargas. A carga que criou o campo e a carga que foi usada como prova da existência do campo. Entendem? Por exemplo, a Terra está sob a ação do campo gravitacional do Sol. A Lua está sob a ação do campo gravitacional da Terra. Você tem sempre o cara que cria o campo e o cara que sente o campo. O cara que cria o campo vai ser chamado de carga geradora. Tá bom? Então, ó, direção e sentido do campo. A, carga geradora. Opa.
carga geradora positiva. Agora vai dar bosta, cara. Porque sempre dá bosta. Vocês já vão entender a bosta que vai dar. Imagina uma carga positiva imersa numa região do espaço. Em volta dela tem um campo. Ah, eu sei que se eu meter uma carga de prova aqui, essa carga pode se mexer. E essa carga ela vai se movimentar dentro de uma linha imaginária. Por exemplo, imagina que eu ponho aqui, ó, uma carga de prova positiva. Positiva. O que vai acontecer com essa carga positiva se eu soltar ela? Ela vai fazer isso aqui, não vai? Então ela não vai andar dentro de uma linha imaginária. Vamos fazer de conta que essa linha existe. E desenhar ela aqui. Se eu fosse desenhar essa linha, eu não desenharia ela assim, ó. E se eu botasse a carga de prova aqui, gente? Para onde? Se ela fosse positiva. Estou pensando em positiva. Mesmo se ela fosse negativa, né? Ela não vai fazer isso aqui, ó. Dentro de uma linha. Então, gente, o que que a gente vai sempre fazer? Toda vez que você tiver que representar campo elétrico criado por cargas pontiformes, faça várias linhas como se fosse um solzinho, ó. Tá? Na física, como que você escreveria essas linhas? Tipo, são linhas que passam pelo centro da carga. São linhas radiais. Eu vou desenhar para negativa já também, tá? Para a gente já ir encerrando isso. Carga geradora negativa. Aqui. Gente, se a carga geradora de campo for negativa, na prática não muda nada. Você desenha as linhas radiais. Ó, uma coisa importante. Quantas linhas existem? Infinitas. Infinitas. Você não, a gente desenha lá um certo número e dane-se. Tá bom? Ó, uma coisa importante sobre essas linhas. Percebam que conforme você vai desenhando as linhas, no, nas regiões próximas à carga, nas regiões próximas à carga, as linhas estão bem pertinho, não estão? Sim. À medida que você vai desenhando as linhas afastando-se da carga, o que vai acontecendo com a distância entre elas? Está aumentando, não vai? Então, tem duas coisas que você precisa saber para o comportamento dessas linhas. Primeiro, elas nunca se cruzam. Tá vendo isso? Ó, nunca se cruzam. Não importa se a carga é positiva, não importa se a carga é negativa. Então, vamos começar a escrever coisas aqui, rapidão. Ó. Essas linhas são chamadas de linhas de campo ou linhas de força. Tanto faz. Então, assim, ó, como que uma carga de prova se movimenta dentro de um campo? Primeira regra, ao longo da linha de força, tá? Então, ó, o movimento das cargas de prova, movimento das que prova ocorre ao longo dessas linhas, como se elas fossem trilhos imaginários, tá bem? Eu falei para vocês que as linhas de forças não se cruzam, né?
nunca se cruzam. Tá bom? E outra coisa, se você quiser anotar que é importante, é sobre essa questão da proximidade das linhas. Por quê? Quando as linhas estão muito próximas, indica que naquela região o campo é mais intenso. Quanto maior a aproximação entre as linhas, quanto maior a... Na verdade, a gente fala de concentração das linhas. Tá, ó. Vou escrever aqui, ó, como terceiro tópico. Quanto maior a concentração das linhas, quanto maior a concentração das linhas, vírgula. Mais intenso é o campo naquele ponto. Mais intenso será o valor do campo naquele local. Então, o campo ele é uma propriedade local. O campo aqui é um valor, lá longe é outro. Tá? E isso vai causar um problema para a gente na próxima aula, que não é um problemão. Mas eu preciso criar uma maneira de calcular o campo usando a distância como parâmetro. Porque eu não sei se vocês perceberam que nessa fórmula aqui, ó, de campo elétrico, que normalmente é a primeira fórmula que a gente aprende quando estuda esse assunto, não existe nada fazendo referência à distância, né? A gente vai mexer com isso na próxima aula, tá bom? Continuando. Ah, tá aqui. Ô, gente, só mais uma coisa, já para ir fechando mesmo, tá? Esse vai ser o pepino para a gente começar a resolver na próxima aula. Lembra que eu falei para vocês o seguinte: olha, isso aqui é uma linha imaginária e ela é importante porque ela serve como de uma forma, como um referencial para você imaginar uma carga andando ali. Então, ó, essa frase, cara, ela é muito importante que vocês guardem, ó. Movimento das cargas de prova ocorre ao longo dessas linhas. Ou seja, se eu botar uma carga de prova aqui, ó, ou ela vai andar para cima aqui, ó, ao longo dessa linha, ou ela vai andar para baixo, sempre em cima da linha. Mas e se andar para cima ou andar para baixo? Depende do quê? Do sinal dela. Porque assim, eu tenho uma carga geradora. Por exemplo, se essa carga aqui, ó, que eu botar aqui, for negativa, para onde ela anda? Para cima. E se ela for positiva? Para baixo. Aqui é a mesma coisa, ó. Quem que está gerando o campo? Positiva. Então, se eu colocar aqui, ó, uma Q-prova positiva, ela vai andar onde? Para cima. E se for negativa? Para baixo. Então, uma coisa é você dizer que a carga de prova anda na direção da linha. Outra coisa é dizer o sentido, entende? Esse problema é complicado. Então, o sentido do campo elétrico é estabelecido a partir do sinal da carga geradora. Gente, por favor, o sentido do campo não é a mesma coisa que o sentido do movimento de uma carga no campo. Repetir a frase. O sentido que eu vou desenhar o campo
não depende do movimento das cargas nele. Olha o que eu escrevi. O sentido do campo elétrico é estabelecido a partir do sinal da carga geradora. Como que funciona isso? E isso é regra. Se a carga geradora, a carga que criou o campo, for positiva, o campo elétrico vai ser desenhado sempre assim, ó. Pronto. O que que eu fiz aqui? Eu desenhei as linhas de maneira radial, né? E eu botei uma setinha na linha para você ler de dentro para fora, tá vendo, ó? Tipo, lê essa linha para mim. Não é de dentro para fora? 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 Quando a carga de prova for negativa, a mesma linha vai ganhar outro sentido para dentro. Olha lá. Então é assim: o campo elétrico é sempre formado por linhas radiais. Se a carga que criou o campo for positiva, as linhas são para fora. Se a carga que criou o campo for negativa, as linhas são para dentro. Que a gente costuma dar nomes. O campo criado por carga positiva, ele é um campo de afastamento, que é o nome mais infeliz que eu possa dar para ele. E o campo criado por cargas negativas é um campo de aproximação, não teria pior nome para dar para ele. Por que que esses nomes são ruins? Porque você vai sair daqui hoje, eu tenho medo que isso aconteça. É foda-se também se eu tenho medo, o problema é meu, né? Achando que carga positiva só repele coisa e carga negativa só puxa coisa. E não é isso que está escrito aqui. Eu dei o nome de campo de afastamento porque eu quis. Eu dei nome de aproximação porque eu quis. Eu podia dar nome campo verde, campo amarelo. Eles são campos diferentes. E nós vamos descobrir que eles são diferentes na hora que a gente meter carga de prova dentro deles. Tudo bem? Por quê? Um campo de afastamento, ele pode afastar cargas, mas ele também pode aproximar. Um campo de aproximação pode puxar carga, mas ele também pode repelir. Então, a última coisa que eu queria falar para a gente almoçar feliz é: não associem o nome do campo à capacidade dele aplicar força. É só um nome, tá? E aí, na próxima aula, a gente começa falando sobre isso. Movimento das cargas dentro do campo. Tá bom, gente? Eu vou parar por aqui. Eu estou com 1.300 aulas gravadas sem colocar na plataforma porque eu não tive tempo, tá, gente? Hoje à tarde eu já vou dar um bom gás nisso. E já vai descer lista também, tá? Lista nova. Tchau, gurizada.